a honra de Ele estar aqui conosco, em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor Léo. Boa noite, queridos. A paz a todos. Que alegria e responsabilidade também estar aqui nessa casa. O pastor de vocês preza pela palavra de Deus. E pregar onde se preza pela palavra é sempre uma responsabilidade dobrada. Antes de entrarmos na palavra, eu quero apresentar aqui minha família, a Rosa, que dia 30 de dezembro nós completamos 21 anos entre namoro e casamento. O Lucas e o Mateus, que são os nossos filhos, Lucas e Mateus. Deus nos presenteou com a vida deles, para a gente cuidar e regar. Deus abençoe, obrigado, meninos. E também nos acompanham aqui a minha irmã Sara, meu cunhado Daniel, o Rafael e a Graça, que são filhos na fé, pessoas que eu discipulei e também batizei e ajudei a evangelizar também. Então, Rafa e Grazi, com a sua filha, que deve estar na escolinha agora, Alice. E atrás deles ali na fila, a Dani, que chegou acho que quase agora. Obrigado, Dani, também por acompanhar. Então, somos esses coinonianos que estamos aqui. E que bom que a nossa igreja não se move por placa, porque nós temos aqui um projeto em Blumenau que se chama Aliança. Foi um nome que Deus deu no meu coração para termos uma aliança entre ministérios, onde nós pastores não temos vaidades denominacionais. Um deles esteve aqui ontem, que é o Vilmar, que é um amigo conselheiro já de 20 anos de jornada quase. A pastora Lita, que vai estar aqui também esses próximos dias. O Marco Diogo, eu e mais 2 irmãos pastores, ou 3, que temos amizades sem essa vaidade denominacional. Entre também alguns outros irmãos que não são pastores de igrejas, mas entendem que a igreja na cidade é uma só. O que muda é como se fosse um sobrenome. É o Léo da Coinonia, é o Marco Diogo da Coa, é um sobrenome, mas a igreja é uma só. E entre nós não há essa vaidade denominacional. E isso me alegra muito. Quando lá atrás, quando eu comecei a vislumbrar a ideia de unidade, não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu já sonhava com isso, que os pastores não tivessem essa vaidade denominacional. Mas infelizmente não foi essa a realidade que eu vi, e não é essa a realidade que existe. Então, depois de tantos anos, nós temos esse pequeno grupo, e temos também o projeto de espalhar isso pela nação. Ah, que grupo tu faz parte? Na verdade, a gente anda em aliança, ombreados, ninguém por cima de ninguém, ninguém por baixo de ninguém, porque é assim que Cristo nos chamou para andar. Na criação ele já deixou dito que nenhum homem domine por sobre outro homem. A gente tem que dominar sobre a criação e não sobre aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Então esse é um momento, e eu agradeço a Deus pela vida do Marco Diogo, que insiste em nos chamar para estarmos aqui. Tanto o Vilmar, quanto eu, quanto a pastora Lita. Já estamos na estrada pregando, já pregador velho. E vem o Marco Diogo cheio de energia e vamos lá, vamos na primícia, vamos lá, prega lá. E eu foi ontem que eu te mandei mensagem, agradecendo por insistir, porque tem visita que a gente só recebe insistindo, né? Porque eu e ele já temos uma comunhão plena. A gente se chama no celular,
como se um congregasse na igreja do outro. É a mesma coisa. Eu trato com o Marco Diogo como eu trato com os pastores da minha equipe. É uma liberdade plena. E acredito que ele também assim comigo, da mesma forma. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso faz com que haja saúde na nossa relação pessoal e também ministerial. Isso faz com que não haja esconderijo entre nós e que se alguém for daqui para se esconder lá, vai voltar para cá. E o contrário é verdade. Porque é como o filho que tenta se esconder numa outra casa. A gente vai ligar para o papai e vai dizer, ó, teu filho está aqui, vem buscar. É a mesma coisa. Agradeço a Deus por ter tido uma relação muito boa com o pastor Jonathan. Esse cara é muito engraçado. Ele não fala né, ele fala é. Ô pastor Léo, não vou conseguir ir lá na Penha, é? Esse cara me vendeu um monte de ar-condicionado. Esse cara é bom, ele conseguiu vender para mim. Só não levou a pilha do controle, mas o resto também, a pilha é barato, é? Eu acho ele muito engraçado, mas é um cara abençoado e eu agradeço a Deus por essas relações que o Senhor vai nos presenteando ao longo dessa jornada que a gente vive, que também tem os seus contratempos, suas dificuldades. Apertei ele e ele se saiu bem. Ele foi lá, Marco, eu não te contei, né? Segredo aqui, ó. Ele botou o ar-condicionado na parede, deixou tudo bonito, me mandou um videozinho, ó, pastor Léo, tá tudo instalado, é? Ó, gostou, ficou legal. Só tu contratar um eletricista para vir ligar o ar-condicionado. Eu digo, o quê? Não, che. Pode ligar isso aí. Tá lá, ó, gelandaço, top. Aluguei a casa, o pessoal disse assim, com esse ar-condicionado a casa ficou mais top. Eu digo, tá lá, a bênção do Jonathan, que foi uma bênção. E eu agradeço a Deus, que Deus te prospere muito, cara. Muito mesmo, muito. Eu vejo que vai te prosperar. É isso que eu vejo, que tu deu uma palavra, te custou caro, tu cumpriu. Isso é coisa de homem de Deus. Em nome de Jesus. E agora sim, pretendo trazer uma palavra de reflexão. Quando eu vinha para cá hoje com a chuva, a minha mulher sabe que quando chove, para nós sempre é sinal de que Deus está presente, sempre. Desde a nossa época de seminário, às vezes a gente tinha que caminhar 2 quilômetros para ir para a aula, e quando era debaixo de chuva a gente já sabia, hoje Deus vai falar com a gente. A gente já ia na chuva dizendo, hoje Deus vai falar com a gente. E não tem sido diferente, por isso eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com a gente, principalmente para quem veio debaixo do sacrifício para cá. Ligar o carro com ar-condicionado e vir, não é sacrifício. Mas o cara que vem num ônibus, vem numa moto com capa de chuva, vem de bike, de pé, vem chorando, mas vem com toda certeza, irmão. Deus se alegra com isso. Não que Ele não se alegra com quem tem um ar-condicionado, mas o teu esforço é recompensado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Abre comigo a tua Bíblia, por favor, no livro, vou começar pelo fim, de Isaías 55. Obrigado, tomando café. Tem adventista aqui, não? Senão já vou ser o herege da noite. Isaías 55, versículo 8. Inclusive, quem é que fez a arte da primícia? Só de eu ver minha foto de jaqueta de couro, eu já suei. Tem que mandar uma foto de verão e uma de inverno para vocês, né? Jaqueta de couro com aquele cachecol, eu digo, não pode ser eu, aquele cara da foto. Eu sinto esse frio todo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra,
assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Amém? Amém. Se é evangélico, fala amém, né? Pai, obrigado por a palavra trazida ao nosso coração. Fala conosco nessa noite. Ministra conforme a tua vontade e conforme a necessidade de cada um de nós. Fala conosco. Fala conosco. Em nome do teu filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Hoje, enquanto tocava o louvor aqui, o menino tocou uma canção bem antiga. E aquilo tocou o meu coração. Fiquei lembrando de uma época muito boa. Que eu era um adolescente evangélico. Como qualquer adolescente, eu tinha os meus desejos, os meus projetos pessoais, os meus planos, mas eu não via possibilidade humana de alcançar, de realizar. E eu disse para vocês agora mesmo que eu tinha os meus, mas não sabia eu que Deus também tinha os deles, os planos dele para mim. Você tem seus planos para você. E você enxerga nos seus planos as suas limitações em alcançar os seus objetivos, ou não? Sim ou não? Você imagina que você quer ter um prédio de 10 andares. E você olha no espelho e você faz a sua conta e diz assim, mas eu não tenho nem meu apartamento. Como que eu vou ter um prédio de 10 andares? Esses são os seus planos. E essa é a sua visão sobre você. Ok? Meu Deus, vocês estão aí? Assim é a nossa visão sobre nós. Mas a palavra de Deus nos ensina coisas distintas disso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, Pedro falou assim, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Ele viu alguma coisa, e ele sentiu alguma presença, mas em parte ele viu, ele sentiu, e em parte ele duvidou. É a tua visão sobre ti. Em parte tu vê, tu sente, mas tu tens uma parte de dúvida sobre o que tu vês. E Jesus viu o que Pedro viu. E chamou ele. E nesse momento Pedro via Jesus. Nesse momento Pedro via Jesus como um fantasma, como um espírito, está escrito no texto. E é assim que muitos de nós vemos a Cristo. Agora que eu vi o Jackson ali, tudo bem, Jackson? Agora, Pedro vê Jesus como um fantasma, e em um determinado momento da nossa vida, nós vemos Jesus como Pedro via. Como um fantasma, ou seja, tu vê ele meio deformado, meio de longe, tu vê ele com aquele cheirinho de Deus, aquela presença que te faz tremer, mas tu ainda tem um pouco de dificuldade de ter certeza que é Ele, e tu bota o "se" na frente, se és tu, me chama, se for tu que estás aí, me chama.
Claro que tem um monte de pregação sobre esse texto, e a minha pregação não é sobre esse texto especificamente, é sobre visão, é sobre ver, é sobre como cada um de nós está vendo Jesus. E Pedro via Jesus naquele momento como um vulto. Ele sabia que era, mas ele tinha aquela duvidazinha: se és tu, eu quero estar contigo aí. Aí, claro que essa água pode ser qualquer coisa que um pregador quiser ilustrar que seja. Mas a minha tônica nessa noite é sobre ver, sobre visão. Porque visão é um dos talentos naturais que Deus nos deu. Nos deu o paladar, nos deu o olfato, nos deu tato, nos deu visão. E muitos cristãos estão com a visão deturpada a respeito de Cristo. Pedro estava num momento de pânico, num momento de dor. E esses momentos nos deturpam a visão. Por isso ele, vendo quem era, perguntou se quem era o era. Porque no pânico e na dor, a nossa tendência é duvidar. Mas Jesus disse para Pedro em outras palavras: no pânico e na dor, o que tu tens é que confiar. Eu vou repetir, e talvez algum bem-aventurado anote isso. Humanamente falando, no pânico e na dor, o homem duvida. Mas no pânico e na dor, Deus nos fala: confia. Tanto é que Jesus disse: vem. Vem. Quem imaginou que hoje a gente ia chegar aqui, ia ser impulsionado a ofertar na vida da pastora Léo? Quem sabe esse era o mar agitado da vida dela. E não tinha nada a ver com ela, tinha a ver com quem ofertou. Deus agitou as águas dela para a gente se coçar e dizer: ajuda aí, cara. Faz alguma coisa aí. Para que eu estou te dando as riquezas que eu estou te dando? Para que eu estou te dando a visão? Para que eu estou te dando a audição? Para que eu estou te dando os elementos que eu estou te dando? É só para tu ficar cada vez mais cheio de si, cheio de recurso, cheio de ego, cheio de vaidade? Então Pedro via Jesus como um vulto, e naquele momento da vida dele, olha que Pedro viu Jesus de várias formas, mas eu quero falar desse momento. E agora sim, um segundo momento, ainda em Mateus capítulo 27, versículo 28, diz assim: e despindo, vestiram-lhe um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Eu fico pensando como que Simão viu Jesus naquele momento. Ele não estava lá para uma missão como essa. Ele foi impelido pelos soldados a ajudar uma pessoa condenada a carregar sua cruz. Ele não era um cara evangélico, ele não era um cara seguidor. Muito provável que ele estava lá a trabalho e, assistindo aquela cena horripilante, foi impelido. Os soldados olharam e falaram: ei, ajuda o cara aí, ajuda esse aí que não consegue mais nem se suportar sobre os próprios pés.
Então, para Simão de Cirene, Simão Cirineu, foi apresentado um Jesus fracassado, ensanguentado. E tem muita gente cristã que ainda celebra esse Jesus fracassado. Sabia disso? Que tem muita gente que ainda celebra ele no presépio, na manjedoura. Tem muita gente que ainda celebra um Jesus que não governa. Um Jesus que está desfigurado, despedaçado. Um Jesus que está caído. Porque depende de quem te apresenta Jesus, é que tu vai ver Jesus. Apresente Jesus para as pessoas da forma como ele realmente é. Não seja como um soldado romano que apresentou esse Jesus desfigurado, maltrapilho, humilhado. Simão conheceu Jesus desse jeito. E tem muito crente Simão que ainda não tem a revelação de quem Deus é em Cristo Jesus. Ficaram só com a primeira parte, a parte humana, a parte falida, fracassada, quebrada, a parte que nasceu para morrer desse jeito. Se tu está vendo Jesus desse jeito, que nessa noite ele possa consertar a tua visão, que ele possa tocar os teus olhos, que tu não saia dessa casa vendo Jesus nem como um vulto e nem como um fracassado. Que a nossa visão seja ver Jesus de como ele realmente é, da forma correta, a pessoa correta, no momento correto. Talvez tenhamos visto Jesus e já faz tempo que a gente não vê mais. Mateus capítulo 9, por favor. Cheguei a ganhar um café novo. Diz assim, versículo 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Essa mulher viu Jesus como muitos veem, como um hospital. E é uma mensagem fácil de levar para as pessoas. Não tem lugar melhor para evangelizar do que hospital. Porque todos que estão lá querem a cura. E essa mulher viu Jesus de uma forma muito comum. E o que a diferenciou, que fez Jesus vê-la. Porque uma coisa foi ela ver Jesus, outra coisa foi Jesus vê-la. Foi a fé dessa mulher. Ela sabia da sua enfermidade. Ela sabia o que a regra judaica dizia sobre a enfermidade dela. Mas ela, por cima de tudo isso, ela sabia que tinha alguém que podia fazer algo por ela. Alguns elementos importantes aqui. Primeiro, consciência de si. Humildade, reconhecimento. Eu estou com uma hemorragia, não estou legal. Perguntem para o pastor de vocês por que eu não vim pregar na primícia do ano passado. Eu falei para ele, eu não estava legal. Esse é um dos grandes pontos de uma pessoa que procura andar diante de Deus de forma correta. É melhor rejeitar um convite para pregar do que vir pregar de qualquer jeito.
Porque eu não estou aqui para pregar a palavra para aparecer, ou para isso, ou para aquilo. Eu estou aqui para pregar a palavra que eu vivo essa palavra. Eu não posso pregar só como um teólogo que sou. Eu preciso pregar como um pastor, como alguém que vive o que prega. Senão eu vou me tornar mais um fariseu que pregava o que não vivia. Eu já fui atingido por milagres na área da saúde. Vários. E por isso Deus me falou, a pessoa tem que reconhecer que não está bem para procurar um médico. Ela tem que reconhecer que não está bem para procurar Jesus. Muitas pessoas pensam que estão bem ou se fazem parecer que estão bem, para não pedir ajuda. Essa mulher passou por cima do seu ego e passou por cima da opinião dos demais, porque a religião proibia ela de voltar para casa e de se aproximar dos demais. Isso está escrito em Levítico capítulo 15. Essa regra do fluxo de sangue, da hemorragia, era uma regra que as mulheres naquele período, tinham que sair da sua casa. E se fosse uma enfermidade, como era a dela, ela não poderia mais habitar na sua casa, nem no seu arraial. Ou seja, ela era excluída do convívio. E Jesus olha, vê e fala com ela. E chama ela de quê? Filha. Só isso aí já bastava. A tua fé te salvou. A fé daquela mulher passou por cima do conceito dela sobre ela e do conceito da religião sobre ela. Porque esses dois conceitos nos confrontam todos os dias. O de ti sobre ti e o da religião sobre ti. Anote isso. O que tu acha de ti e o que a religião acha de ti. Jesus passou por cima disso, porque ela passou por cima disso. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Ela já não tinha mais o que dar, o que gastar, o que fazer. Então essa mulher via Jesus como um hospital. E amém. Ela foi como um hospital e saiu adotada. Filha. Ela ganhou além do que ela foi pedir. Porque ele poderia ter respondido na mesma medida, né? Paciente. Próxima da fila. Irmã, vaza. Varoa. Mas ele chamou ela de filha. Rapaz. Quem dera cada um de nós pudesse ouvir a voz de Deus chamando a gente de filho, de forma audível, como essa mulher ouviu. Agora, indo para uma parte um pouco mais, não só histórica, mas também espiritual, profética. Se você abrir sua Bíblia, no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 9, você vai ver como que Deus mostrou para Isaías Jesus. 7 séculos antes. 7 séculos antes. Isso é muito profundo. Porque não vai ter testemunha viva para dizer para ti assim, meu cara, aquilo que tu falou se cumpriu. Porque o que a gente quer, muitas vezes, é que as pessoas validem a nossa profecia. Olha, pastor, tu pregaste lá na nossa igreja tal dia, e tu largaste uma profecia lá e se cumpriu. Meu, que legal, cara. Homem de Deus. Aí um fala para o outro, olha, leva o pastor Léo lá que ele é profeta, homem de Deus. Ele falou um negócio lá na igreja, se cumpriu. Mas Isaías não teve isso. 7 séculos depois as coisas foram se cumprir. E no capítulo 9 ele deixa claro, e diz assim, versículo 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido,
e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Pelo amor de Deus. Isaías viu Jesus muito além da manjedoura, muito além de um hospital, muito além da estaca de execução, como dizem os judeus, ou da cruz, como a gente diz, muito além do túmulo, como alguns foram lá e viram. As mulheres foram lá no dia depois, e quando foram lá, elas viram aquele túmulo vazio. Isaías viu isso muito antes. Isaías viu Jesus na sua plenitude, como o governo, como um governo que não se corrompe, como alguém que não se vende por dinheiro, nem por coisa alguma, nem por aplausos, nem por púlpitos, nem por ofertas, nem por nada. Isaías deixou para nós esse presente, que fala claramente, não precisa exegese, não precisa extrair do texto, não precisa ser um pesquisador para ler e entender o que Isaías falou, que o governo estava sobre seus ombros. Ele permite que as coisas aconteçam, porque ele já sabe o fim de todas elas. Que lá no fim de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, que Jesus Cristo é o Senhor. Não vai ter como escapar. Não vai ter como escapar. Os governantes mais poderosos, os mais malignos e também os menos malignos, os melhores e os piores, os mais terríveis governos que já passaram por essa terra, terão que se dobrar ao governo de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. Terão, nós teremos, eu e você teremos, os pastores mais famosos terão, e nós teremos que declarar, não só da boca para fora, mas com todo o coração, porque lá não vai ter opção de escolha. Quem quer declarar entra por aqui, quem não quer entra por aqui. Não, lá não. Todo joelho e toda língua. Jesus Cristo é o Senhor. Isaías viu um Jesus governo. Simão viu o governo oprimindo Jesus. Veja bem, Isaías viu Jesus governo sobre todas as coisas. Olha como a visão de cada um muda conforme olha para Jesus. Marcos capítulo 5 diz, versículo 6, vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. Até os endemoniados veem Jesus. O gadareno teve a capacidade de dizer para Jesus, não me atormentes. Uai, não era ele o atormentado? Mas os atormentados consideram que Jesus os atormenta.
estando nós no quartel há um ano atrás, e um ano e uns quebradinhos, muitos que estão aqui estavam lá. Os piores, os que mais mal falavam os nossos atos, eram os que consideravam que tinham revelação do Cristo. Porque eu não estou falando de um gadareno que não sabe quem é Cristo. Vocês viram que ele sabe quem é Cristo. O que queres aqui, ó Filho do Deus Altíssimo? Como que o gadareno não sabe quem é Cristo? Sabe sim. Ele só não quer ser atormentado no tormento dele. Os que mais criticavam a gente lá eram os que diziam ter revelação do Cristo. Agora, em contrapartida, quanta gente foi liberta e alcançada naquele quartel. Custou a saúde de muitos. Culto direto, porque custou onde a gente está vai ter culto, onde a gente se reúne, a gente se reúne ao redor de quem? Do nome de Jesus. Nós não estávamos lá como cidadãos individuais, independentes, gritando uma bandeira. A gente estava lá com uma identidade em Cristo. Vamos lá na tenda da igreja. Nem nome tinha, tenda da igreja, dos evangélicos, culto. Eu canso de encontrar gente que lembra de lá. Tu não é o cara lá daquela barraca lá de Igué, só lá cantando. Às vezes eles confundem eu com o Daniel, Daniel comigo. Às vezes a gente encontra tudo por aí. Até um dia que a gente estava lá, louvando a Deus, e estava um cara muito maluco, sem camisa, calça jeans, bem louco. E eu percebi que ele estava assim, cantando com mais fé do que nós. E eu chamei ele para cantar, ele disse, não, eu não, quem sou eu? Eu digo, pois és tu, vem para cá. E aquele cara se alegrou e celebrou Jesus como um monte de crente não faz mais. Como um monte de crente não faz mais. E ele cantou com todo o coração. É como alguém que se acha indigno e escuta a voz de Jesus e diz, entra para o gozo do teu Senhor. Entra, senta na mesa. Não, mas eu não posso. Senta na mesa. Gadareno representa isso aí. Primeiro ele pergunta, o que tu queres aqui? Mas Jesus vê a revelação e o coração dele. E quando aquele homem é liberto, aquele gadareno é liberto, a maioria aqui é crente, conhece a palavra, sabe o que acontece. Primeiro ele quer se tornar um seguidor, ele quer sair com Jesus pela terra. Mas Jesus diz, não, fica aí, faz a obra aí. E Jesus empossa ele como um novo anunciador naquela cidade. Cidade cheia de demônios. Cidade que rejeitou o próprio Cristo. Porque a presença de Cristo quebrou o negócio daquela cidade. E Jesus diz para ele, fica aí e anuncia, conta o que tu viu. Conta o que tu viveu. Tem gente que vê Jesus como um tormento. Mas daqui a pouco é liberto e se torna um anunciador do reino de Deus. Anunciador. O gadareno é a prova viva que Jesus pode transformar. Pode transformar. Que aconteça isso conosco e com aqueles que a gente lembra. Enquanto eu vou pregando, você vai lembrando de pessoas. E se você vai lembrando, coloque essas pessoas em oração. Porque às vezes tu acha assim, aquele ali é tão
insuportável gadareno, aquilo ali, nem Jesus vai mais fazer nada por ele. Não subestime o poder de Jesus. Não subestime. Quando a gente pensa que não dá mais, ele diz, dá sim. Dá sim. Já não é mais como anunciar para quem nunca viu. Mas ele tem poder para fazer. E tem um texto que eu sou muito aficionado por ele, está em Lucas capítulo 5. Versículo 4 diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Esse é o texto da grande pesca. Ele está passando pela praia, vê os barcos, usa os barcos, ministra, ensina a palavra. E quando ele acaba de fazer o que ele tinha que fazer, ele dá uma ordem: vão para onde é mais fundo. E Pedro tenta argumentar e diz: olha, a gente trabalhou a noite toda, mas se tu mandas, nós vamos. Acho até que eu já preguei só sobre esse texto aqui uma vez. E nessa hora, Jesus se apresenta como o sustento. Como o provedor. É como se ele apresentasse para Pedro um novo nicho de mercado dentro daquilo que Pedro já sabia fazer. É o cara que vendia só no balcão e chega Jesus e fala para ele assim: ó, te lança na internet, cara. Para de vender no balcão. Agora tu vai vender na internet. Trazendo para os dias de hoje. Ele diz: vai para o mar profundo. Tipo, sai das águas rasas, Pedro. Estás acostumado a pregar de um jeito, eu vou te mostrar de um outro jeito. Vai para o mar profundo. Te joga lá. E Pedro joga as redes e faz aquela pesca maravilhosa que você já conhece, 153 grandes peixes, que para nós não tem fundamento esse número, mas para os judeus tem. Esse número significa o grande eu sou, na gematria, que é o estudo do número das letras. Os números e as letras têm significado em hebraico. E 153 significa o grande eu sou. E Jesus mostra para Pedro como ele pode se revelar nas águas profundas. Quem já pisou no Santo dos Santos? As águas profundas são onde tu vai sozinho, só porque Deus mandou. Não dá para tu entrar com a galera. Não dá para tu entrar cheio de gente ao redor. Não dá para tu não entra num lugar de obediência severa com um monte de gente ao teu redor. Eu sou um dos caras que mais procurei andar rodeado de gente. Eu ia pregar aqui, ia pregar lá. Nós alugávamos ônibus para a gente pregar junto, ministrar. Levava a banda, levava os intercessores, levava os obreiros. 30, 40 pessoas, 5, 6, 8 carros. A gente ia junto, chegava lá, pregava, aquela galera, isso aqui talvez enchesse. Só que a obediência vai te levando para o fundo. E quanto mais profundo tu vai, mais sozinho tu fica. E hoje eu não convidei ninguém para estar aqui comigo. Só veio quem Deus realmente quisesse que viesse. Porque eu vou para um lugar que muitos não podem ir comigo. Ai, mas o que o pastor está falando? Eu estou te falando uma coisa que tu também pode falar.
que se tu quiser ir para onde Deus tem para ti ir, nem todo mundo vai conseguir ir contigo. A obediência é tipo a cruz, só cabe um. A obediência é tipo a cruz, só cabe um. Um monte de gente vai te perguntar, mas tu quer o ministério mesmo? Tu tem certeza do que estás fazendo? Tu vai seguir do lado desse pastor? Tu vai dizimar na vida desse pastor? Tu vai se submeter a esse pastor? Tu vai liderar um ministério na igreja desse pastor? Ou tu vai sair do teu emprego, tu vais abrir tua empresa? Olha o mercado como é que está. Gente, para os pessimistas o mercado nunca teve bom. Para quem é pessimista, o mercado nunca teve bom. Para quem é malandro, empreender nunca foi uma opção. E eu não estou falando que todos que não empreendem são malandros. Tem gente que trabalha muito, mas para empreender o cara tem que ter uma estrela diferenciada. Seja numa empresa, seja um ministério, seja o que for. Empreender no Senhor não é só abrir um CNPJ. Empreender no Senhor é gerar no escondido aquilo que o Senhor vai mostrar para todo mundo. Eu vou repetir, para tu me dar mais atenção que eu estou terminando. Empreender no Senhor é gerar no escondido aquilo que Deus vai mostrar para todo mundo. Está escrito na palavra: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Isso é empreender no Senhor. Tu vai construir em oração aquilo que Deus está te mostrando. Ele está mostrando para ti. O que Deus quer de ti, é assim que tu vai ver Deus. Vai chegar um momento que tu vai ver Deus conforme o pastor vai te mostrar, os ensinamentos vão te mostrar, mas daqui a pouco tu vai ver Deus cara a cara, tu vai ver Deus. Tu vai ver Deus em situações que tu não aprendeu no grupo caseiro, na célula, como é o nome que se dá aqui, GU? O que significa GU? Eu imaginei, grupo de unidade. Lá é GC. Grupo caseiro, porque é na casa. Tem lugar que chama célula. Tem lugar que chama grupo de crescimento. Eu já vi lugar que chama, tipo, como é o nome? Cacho de uva, assim, esqueci agora. Vide. Enfim, agora tem cada nome legal, né? Outro dia eu descobri uma igreja em Blumenau, chama Sem Fermento. Meu, que nome de padaria, né? Mas não interessa, está tudo certo. Estão pregando a verdade lá, daqui uns dias, quem sabe eu estou pregando lá e vou eu fazer piada lá dentro. Quantas piadas que eu já fiz com esse nome aqui, né? Coa. E olha, eu pregando, tomando café na Coa. Agora é expresso. É muito dinheiro. Lá no quartel era coado. Agora é expresso, moído. Daqui a pouco vai ser grãos selecionados. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo um pouco mais evoluído. Se eu chegar aqui e te ver de coque samurai, nós vamos brigar. Coque samurai, um lhasa no colo e uma calça apertada. Essa calça está muito apertada, né? Tu zoasse com o cara do cabelo pintado, agora está colhendo, né? Planta e colhe na hora, né? Hoje eu perguntei para o Marco assim, gente, Marco, eu posso pregar lá? Tu quer que eu vá de gravata e terno? Tu quer que eu vá de havaiana e de bermuda? Ou eu posso ir do jeito coinonia de ser? Ele disse, vem do jeito coinonia. Eu disse, vim. Não podia ser outra camiseta, né, gente? Mas isso é que é bom, de caminharmos em liberdade. Eu termino a minha palavra nessa noite falando sobre as formas de ver Jesus. De todas essas que eu preguei para vocês,
todas nós já podemos provar, no sentido de ver. A gente já viu Jesus como hospital, a gente já viu Jesus como sustento, a gente já viu Jesus como governo. Por isso que a gente milita tanto, porque a gente sabe que pessoas que representem o reino dele podem fazer a diferença. Podem sim. A gente entende isso. E a gente teve uma palhinha do que pode ser com o último mandato de presidente no Brasil. Não importa se o camarada era evangélico ou não era. Ele não era. Mas foi o cara que mais pregou em rede nacional que eu já vi na minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que era só esse versículo que ele sabia. E ele falou 4 anos de governo, esse versículo, onde ele foi. Ele pregou mais do que eu e tu junto. Porque ele foi o cara mais trend topics do mundo. Ele ganhou do Trump. E todo o vídeo dele ele falava: e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é. E não é. Quando tu conhece a verdade, tu é libertado por ela. Eu trouxe aqui 5 tópicos da verdade na pessoa de Jesus, que outras pessoas viram em Jesus. O Gadareno viu, Pedro viu, Isaías viu, Mateus, todos deixaram registrado, Lucas deixou registrado as formas as quais eles viram Jesus. E teve gente que viu Jesus sem ver, como Isaías foi. Tem gente que vê Jesus na tua vida que ainda não viu Jesus na sua própria vida. Sabia disso? Sabia que tem gente que fala para outras pessoas do Jesus que vê na tua vida? Olha, vai lá na igreja do meu filho, porque o meu filho está indo numa igreja lá, olha, os caras lá são bons. A pessoa ainda não viu Jesus por si só, mas está vendo Jesus na tua vida. Vai lá que é bom. Tem gente dizendo isso sobre essa igreja. Vai lá. Olha, meu filho depois que começou a ir lá, minha filha depois que começou a ir lá, a vida deles mudou um monte. Vivia caído na cachaça, vivia aprontando, vivia quebrado, falido. Tem gente aqui que era gordo, começou a congregar aqui, emagreceu, né? Cadê o lobo? Tá tão magro que eu nem vi. Inclusive eu estou precisando de uma consultoria sobre isso. Brincadeiras à parte. Como tu vê Jesus? Como que você está vendo Jesus? Como essa igreja vê Jesus? Como os pastores dessa casa veem Jesus? Na tua casa, como é visto Jesus? E se tu vê Jesus, de que forma tu imprime essa visão no coração dos outros? Tu sabia que tem gente que vê Jesus através de ti? E às vezes vai acontecer como Simão. Vai ver um Jesus sangrando, arrebentado. Termino deixando um pensamento para ti. Talvez tu sejas a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez tu sejas a única Bíblia que alguém vai ler. Meu, quanta responsabilidade. Saber que o Criador de todas as coisas consegue se esconder atrás de nós e nos dizer: vai, vai. Porque Ele nos vê assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não
de mal, para vos dar o fim que desejardes. Eu falei de 5 jeitos de ver Jesus e termino dizendo de como Jesus nos vê. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Fique de pé, por favor. Ô Marcos, os pastores teus estão aí? Chama aí. Todos? Os ministros, ministras, todos os diretores, vêm aqui na frente, que têm sido separados. Hoje eu quero pedir para que o Eduardo venha também. Ontem nós separamos ele para a diretoria, amém? Glória a Deus. Está na escolinha? Chama. Dá essa cobertura aí. O Eduardo está junto com a gente. O pessoal ficou meio perplexo quando nós separamos ele, mas o Senhor está fazendo. O Eduardo é o irmão do Jonathan, ele está chegando aí já, Dudu. Está no berçário. Família importante, né? Glória a Deus. Tá, os irmãos dele lá também, o de branco lá e o de verde também, o David e o John lá. Ah, tudo com D? É, tudo com D. Como é que é? Jonathan, David? O John, não, o John é com J, né? É. Glória a Deus. O Eduardo é com E, né? Amém. Eduardo. Quem que falta aí, gente, dos diretores? O Nicolas. Cabelo do Nicolas lá, ó. Tá diferente. Toda vez que o Léo vê o Nicolas, ele cortou o cabelo diferente, é uma verdade, gente. O Alan, a Vitória. Guilherme. Fica à vontade. A Bíblia não deixa rir de profeta. Isso é ruim. Tô pegando coragem de botar um aplique, viu? Quero chegar aqui com uma cola de cabelo assim. Dread. Rasta Léo. Meu Deus, isso tudo é tua diretoria, irmão. É grande, né? Sangue de Jesus. Deus é bom. Ô, Rosa, vem cá. A Sueli é chique, né? Hoje eu gostei quando ela premiciou na vida da irmã e a irmã disse: eu já tinha mesmo era falado para Deus que aquele colar podia voltar para mim. Eu achei uma graça. Que legal, né? Será que se eu achar, eu quero depois que ela olhe por mim, rapaz, esse mistério todo que ela vive aí. Oxi. Vamos orar pela diretoria deles. O que eu quero dizer para essa diretoria é sobre a importância de vocês refletirem em Jesus. Não é um Jesus romântico, não é um Jesus assim com um buquê de rosa somente. É um Jesus guerreiro. É um Jesus que não se curva perante as corrupções, perante a injustiça. É um Jesus que não se cala perante a possibilidade de fazer o bem. Que a palavra de Deus nos diz que se nós pudermos fazer o bem e não fizermos, nós estamos pecando. Então que essa diretoria dessa igreja, reflita para as pessoas aqui de dentro e também para as pessoas lá de fora. Esse Jesus incorruptível, não é nada além disso. Ele não se corrompe, ele não se molda aos padrões desse mundo. Nenhum de nós dá conta sozinho disso. Mas quando nós andamos em unidade, a gente dá conta. Que a gente pode promover o princípio da comunhão, e a comunhão nos sara, a comunhão nos cura,
A comunhão nos livra de cair. A comunhão nos proporciona. Como é o nome daquele cara ali? É pastor, né? É o marido da Léo, como é? A comunhão, viu, Vander? Ela nos proporciona a confissão antes da queda. É melhor confessar uma fraqueza do que confessar uma queda. E esse lugar só se encontra na comunhão. Porque quem anda sozinho busca seu próprio mal. Pastores que caem geralmente são pastores que andam só. Não andem só. E se vocês verem por algum momento o pastor de vocês um pouco isolado, puxa ele, cola nele, guarda ele. Nem que vocês tenham que dar um chacoalhão. Pastor, nós não temos mais tu aqui por perto, cadê tu, homem? Porque ele vai precisar de vocês. Ele, a Suelen, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos nessa noite, pelo princípio que foi pregado nessa noite, da palavra de Deus, da forma de como nós vemos Jesus, e da forma de como Jesus nos vê. Nós oramos nessa noite, Deus, pela visão dessa igreja. Com licença, Marco. Oramos para que o Senhor amplie, alinhe e afine os olhos, a visão do Marco Diogo e da Suelen. Coloca, Deus, olhos de águia, que enxerguem muito adiante, muito na frente. Em nome de Jesus. E nós arrancamos toda e qualquer possível escama que tenha sido colocada aqui, por lugares onde andou, por experiências que teve, por coisas que viu, por dores que viveu. E nós abençoamos a visão do Marco e da Suelen como um colírio do céu, que eles possam enxergar além daquilo que o homem vê, que eles não se confiem no seu próprio conhecimento, mas que confiem na visão que o Senhor deu. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos, Pai, e que essa unção que desce sobre a vida deles, desça também sobre a vida dos seus diretores, dos seus pastores auxiliares, dos líderes ministeriais, daqueles que ocupam cargo na diretoria executiva desse ministério, e assim por diante, Deus, de toda a igreja. Que o Senhor abençoe a visão da COA como igreja na cidade e deles como corpo de Cristo aqui, Pai. Assim oramos e abençoamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Porque vi e vi, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, temor não há, mas eu bem sei,
Coloca a mão nos teus olhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pelo que a tua palavra foi pregada aqui hoje. Arranca dos nossos olhos toda escama que nos prejudica de vermos Cristo como Ele realmente é. Nós queremos ter a revelação do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu, do Cristo que governa, do Cristo Rei, do Cristo vivo. Nós queremos ter a revelação do Cristo que não está prostrado, que não está na manjedoura. Abençoa-nos, que possamos enxergar além, que possamos enxergar como a tua palavra nos mostra, quem é o verdadeiro Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele respondeu: não foi carne nem sangue que te revelou. Assim eu abençoo os meus irmãos e irmãs, que todos possamos ver a Cristo como Ele realmente é, o Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Abençoo cada irmão e cada irmã aqui presente, e abençoo essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Marco Diogo. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Luiz está me falando aqui, não esquece do turno. Irmãos, todos os dias das 14 às 17 horas, nós temos turno de oração aqui, amém? Temos um momento aqui na sala de oração, até o dia 7, temos adorado ao Senhor, orado, clamado, buscado. Hoje foi uma bênção. Temos dado liberdade para o Espírito Santo fazer a vontade dele, enquanto nós passamos um tempo meditando, buscando, cavando mais fundo. São dias de cavar. Muito forte que o pastor Léo ministrou. A forma em que nós vemos Jesus vai definir o que nós vamos nos tornar. É muito forte. Muitos talvez conheceram Jesus que cura, outros o que supre a necessidade. Eu tenho certeza que o Senhor está querendo revelar o Jesus que é Pai, amém? Que é Pai. Muito forte a revelação que o Senhor chamou ela de filha. Meu Deus, parece que eu nunca li a Bíblia. O Senhor chamou ela de filha. Imagina Jesus chamando alguém de filha, é muito forte. Mas Ele te chama de filho e filha. Pelo sangue dele tu é chamado de filho e filha. Amém? Glória a Deus. Então, não esqueçam do turno. Deus abençoe cada um, encha com a graça, com a glória, resplandeça o rosto dele sobre a tua vida. Amanhã, dia 3, teremos mais um momento na presença do Senhor, amém? Vamos continuar cavando, buscando ao Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, para nós terminar com alegria. Deus abençoe em nome de Jesus.